Voltamos para continuando a explicação sobre o templo do Salomão. Nós vimos que Jesus, para subir no céu, ele necessitou um monte, que na outra vez nós não sabíamos por que Jesus Cristo ia sempre no Monte das Oliveiras, para ele ir orar. Tem significado profético. E por isso nosso Senhor falou: quando o Espírito Santo virá sobre vós, ele vai vos ensinar todas essas coisas. Então, aqui na carta do Zacarias, capítulo 14, no versículo 4, a Bíblia fala: naquele dia estarão os seus pés sobre o monte de Oliveira. Só ali que nós podemos falar. Quer dizer, Jesus vai pisar no monte quando ele vai pelejar contra as nações naquele dia, porque Israel será em fogo e será um grande dia, será o dia da guerra. Então o Senhor vai deixar o céu, vai subir no cavalo branco com os anjos, e eles vão descer para pelejar as nações que combateram contra Israel. Se nós vamos verificar no versículo 5, ali a Bíblia fala, escuta o que a Bíblia fala: quando ele vai descer na monte, esse monte tornará uma grande vala. E a Bíblia fala, no versículo 5, e fugires pelo vale do meio do monte, pois o vale do monte chegará até Azel. E fugireis, assim como fugiste no dia do terremoto, no dia de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Todos os santos serão com ele. Esse já é o dia de vingança. Então, se nós queremos entender muito bem esse ponto das Escrituras, vamos rapidamente na carta do Apocalipse, no capítulo Apocalipse, no capítulo 14, estamos no Apocalipse, desculpa, eu falei capítulo 14, mas no capítulo 19, no versículo 14, vamos lá ver o que a Bíblia fala aí, naquele ponto das Escrituras. Aqui, vamos ler. Vou começar até no versículo 13. Estava vestido de um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. A palavra de Deus, de outra maneira, seguindo os exércitos que estão no céu, e cavalo branco e vestido de linho fino, branco e puro. Na sua boca saía uma espada afiada para ferir com ela as nações, e ele as reinará com a vara do ferro. E ele mesmo é o que pisa a larga do vinho do furor da ira dos Deus Todo-Poderoso. No manto sobre a sua coxa tem escrito o nome Rei dos Reis, Senhor do Senhor. E agora aqui, se você vai continuando a ler até embaixo, vai entender que será um momento da guerra. Até no versículo 19 fala: e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reuniram para fazer a guerra àquele que estava montado no cavalo e ao seu exército. Quer dizer, essa é a mensagem profética
do tempo do fim, explicar tudo aquilo que foi escondido durante muito tempo, porque se nós temos essa revelação de explicar essas tais coisas, isso mostra que o mundo vai no fim. Você continua a ler até no fim, entenderá porque nós viemos aqui procurar esse versículo, mas vou voltar aqui na carta dos Atos dos Apóstolos, talvez no capítulo 1, ali, quando Jesus foi levantado do céu. No versículo 9, a Bíblia fala: tendo ele dito essas coisas, foi levado para cima, enquanto ele olhava, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. Então eles, com o olho fito no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele apareceram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que ficasse aí olhando para o céu? Este é Jesus que dentro de vós foi levado para o céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Então, no versículo 12, então voltaram para Jerusalém, no monte chamado da Oliveira, que está perto de Jerusalém, a distância da jornada de um sábado. Aqui, neste monte, que se chama Monte de Oliveira, onde que Jesus subiu no céu. Mas o templo do Salomão, este está batido, construído na montanha de Moreia. E outra montanha que nós vamos citar, montanha de Sião, é ali, a Bíblia fala, onde que sai a lei. Porque a diferença de 3 montanhas? Temos Moreia, e temos Sião, e temos montanha de Oliveira. Então, montanha de Moreia, onde que o templo foi erguido, e a montanha de Sião, essa que era a cidade de David, onde que David estava a reinar como rei de Israel. Então, e montanha de Oliveira, onde que Jesus subiu, onde que ele voltará também no dia de batalha. E por que eu falei na outra pregação, é que David tinha comprado esse lugar que está a fazer muita confusão diante das negociações de paz que não anda bem, porque naquele lugar está erguida o mosque, não sei se mosquita em português, mosquita o mar. Esse que impede que Israel construísse o templo. Vamos lá ver a profecia, o que a Bíblia nos fala no livro de Mateus, no capítulo 24. Vamos lá ver o que o Senhor profetizou sobre aquele lugar que hoje é ponto de discussões, de disputa entre os palestinianos e os israelitas. Eu estou aqui no capítulo 24, no versículo 15. Quando pôs vir de estar no lugar santo, abominação a desolação predita pelo profeta Daniel, que lhe entenda. Essa é a abominação, é a desolação que Daniel tinha profetizado.
Então, para nós entendermos o que Daniel profetizou, nós vamos ir no livro de Daniel, talvez no capítulo 9. Estamos no livro de Daniel, capítulo 9, no versículo 26. Aqui a profecia predita, ou a Bíblia, Daniel profetizou o que ele viu. No capítulo 26, e depois de 72 semanas será cortado o ungido, e nada lhe subsistirá. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. Até um fim haverá guerra e determinado assolação. Ele fará um pacto firme com muito por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação sobre a asa das abominações. Virá o assolador, e até a destruição determinada, a qual será derramado sobre o assolador. Então, ali nós não vimos mais hoje o sacrifício que se faz, porque o templo já foi destruído, até ao lado foi construído uma mosquita humana. Esse é que impede a negociação de paz. E ainda nós estamos vivendo nesse tempo da negociação de paz, que vocês que estão vivendo nesse tempo, como a profecia tinha dito no livro de Joel, no capítulo 3, vamos verificar isso no versículo 1 e 2, pois eis que naquele dia e naquele tempo em que eu restaurará o exílio de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e farei descer ao vale de Josafate, ali com ele entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança Israel, a que eles espalharam entre as nações, repartiram a minha terra. Agora estamos a viver tempo estão a repartir a terra de Israel, que ninguém poderia fazer isso, porque essa terra foi dedicada a Deus. Deus deu ao povo israelita, conforme está escrito no Gênesis, no capítulo 15, no versículo 18, está escrito, vamos lá rapidamente, se não temos tempo de acabar esse ensinamento agora. Naquele mesmo dia fez o Senhor um pacto com Abraão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até grande rio Eufrates. E nós já entendemos que ele falou de jardim de Éden. Então, hoje é um lugar onde que as nações disputam. Há muita disputa sobre o lugar santíssimo. Então, o que a profecia nos diz, segundo nesse tempo da igreja? Ainda a igreja não foi levada no céu, mas olha o que poderia acontecer ou o que vai acontecer antes da igreja ou depois, quando a igreja vai ser levada no céu. Aqui o apóstolo Paulo nos explica outros mistérios. Aqui estou no livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Vamos lá ver atentamente para nós entendermos o que vai acontecer. Ora, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos-vos, irmão, que não vos moveis facilmente no vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por a palavra, que por
epistolar como enviado de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém de modo algum vos engane, porque isso não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se põe e se levanta contra tudo o que se chama de Deus ou e objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Então aqui estamos a ver o que o filho da perdição vai fazer, e ele vai ir sentar no lugar santíssimo e ele vai ser proclamado como Deus. É o que Anticristo vai fazer. Mas tudo isso, quando será feito, a igreja não vai estar mais aqui na terra, a igreja será levada no céu, porque naquele dia será o dia da inauguração esse templo que vai ser construído. Até o profeta Ezequiel, talvez a partir do livro de Ezequiel 40, ele profetizou sobre esse templo. Para finalizarmos o que nós estamos a falar aqui, esses dois profetas estarão no momento que o templo estará erguida. Vamos ver o que a profecia nos predito, ou o que a profecia fala. No capítulo 11 do livro do Apocalipse, no versículo 1, a Bíblia diz: foi-me dado uma cana semelhante de uma vara, e foi medido, levanta, mede o santuário de Deus, e o altar, e o que nele adora, mas deixa o trio que está fora do santuário e não meça, porque foi dado o gentio e ele pisará a cidade santa por 42 meses, 3 anos e meio que falta sobre a uma semana de Daniel, porque se juntar esses dois versículos, capítulo 2, capítulo 3, se fazer a matemática vai te dar 7 anos aqui. Que nós vimos no Daniel capítulo 9, versículo 7, que falta antes do fim do mundo, porque já foi realizado período de 7 semanas, período de 62 semanas e falta uma semana. E a profecia tinha predito é que 70 semanas é fechado para um fim do mundo. E aqui nós, conforme Deus nos deu essa oportunidade para explicar esses mistérios, vim ter com meus irmãos em todo o mundo para vos anunciar o que vai ser feito depois do arrebatamento da igreja. Toda essa explicação que quer dizer, nós devemos se preparar de vantagem para que nós encontramos com nosso Senhor Jesus Cristo. Para terminar, vou ler 2 versículos no livro de Daniel, porque nós estamos a pregar estas mensagens. Daniel capítulo 12, vou ler no versículo 4. A Bíblia fala: tu, porém, Daniel, será as palavras e sela o livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. E vou subir no versículo 9. E ele respondeu: vai-te, Daniel, porque esta palavra está cerrada e selada até no tempo do fim. Muitos se purificarão e se embranquecerão e serão escriçolados, mas os ímpios procederão impiamente e nenhum deles entenderá,
mas o sábio entenderá. Se você não entende, então você é ímpio. Mas os sábios, o começo da sabedoria é temer Deus. Hoje, o vosso irmão querido, pastor Mvula Filipe, homem de Deus, com novamente mensagem profética por construção do templo de Jerusalém. Aqui acabou a nossa pregação sobre o templo e voltamos noutras pregações, se Deus quiser. Que Deus abençoe.